Olá, família Pentecoste, já saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria e o carinho do glorioso São José. Esta paz que está em mim transcende para todos vocês. Estão todos bem? Estão todos na santa paz? Esta paz que o mundo precisa, porque esta paz tem nome. Esta paz se chama Jesus. É Jesus a nossa paz. Amados, hoje venho trazer uma mensagem de Deus para vocês, para todos os inscritos e aqueles não inscritos que também vai poder assistir. Mas eu mando te dizer, para muitos que estão desesperados, que estão aflitos, para muitos que estão no mundo desavisados, Deus manda te dizer, Ele nos deixa uma promessa, porque Ele é Deus de aliança, Ele é Deus de promessa, Ele é Deus de perto. Ele é um Deus que te assiste a todo instante, é um Deus que é amor, é um Deus que traz para ti a compaixão, a misericórdia. Deus é amor, mas o amor não está sendo amado. O seu Filho Jesus, Ele veio para o mundo para trazer para os cativos redenção e para os prisioneiros liberdade. A palavra vai dizer que o Senhor veio para morrer por nós na cruz e Ele ainda fala lá em Gálatas 5:1 que a gente não deve voltar ao jugo da escravidão, porque Ele veio trazer esta liberdade. E muitos estão cativos, presos aos vícios, às coisas mundanas, às coisas que realmente não traz felicidade. O Senhor vai dizer lá em Mateus 28:20, e eu estarei com você todos os dias, até o final dos tempos. É uma promessa, é um princípio eterno. O Senhor não a abandona. Quantas pessoas não se sentindo amados? Quantas pessoas reclamando da vida? Quantas pessoas na aflição por conta de toda a situação? Quantas pessoas desesperadas por conta de tudo isso que a gente está vivendo, esta pandemia avassaladora? Quantos desavisados ainda não encontraram o caminho, a verdade e a vida? Jesus é amor, mas Jesus não está sendo amado. O amor não está sendo amado. A palavra também vai dizer, lá em Salmos 26:10, pode estar no Salmo 27:10, na minha Bíblia, está no 26:10, o salmista vai dizer, ainda que o teu pai e tua mãe te abandone, eu não te abandonarei, eu te acolherei. Olha, ainda que nossa família nos abandone, o Senhor está dizendo que nos acolhe. Quantas e quantas pessoas no mundo, sem entender, porque busca tanto a felicidade fora, e a felicidade está dentro de você. A felicidade é Jesus que quer entrar. O Senhor vai dizer que a nossa alegria, a alegria dele é a nossa força. Quantas pessoas estão fracas, quantas pessoas estão caídas, depressivas, ansiosas, com síndrome do pânico, porque ainda não ama a Jesus como ele tem que ser amado. Amados, quando a gente ama Jesus, a gente consegue passar por tudo isso. Pela depressão, pela síndrome do pânico. Ah, Maria, mas eu amo a Jesus. Será que você está amando a Jesus da maneira que tem que amar? Será que você está colocando o amor de Jesus acima de tudo e de todos? Quando ele diz acima de tudo e de todos, é acima do teu filho, do teu marido, da tua esposa, da tua família, do teu irmão, dos teus sobrinhos. É acima de tudo isso. Será que você está amando a Deus? Ou seus problemas estão sendo maiores do que o amor de Deus? Por isso que você está aí, com essa síndrome do pânico, muitas vezes ansioso, abrindo porta para a depressão. Você precisa amar a Deus acima de tudo e de todos. Quando a gente tem esse amor, a gente passa por tudo, glorificando o nome do Senhor. Quando eu era do mundo, quando eu bebia, quando eu passava
finais de semanas bebendo. Eu buscava fora a bebedeira. E aquilo, a alegria só era na hora. Depois que passava tudo aquilo, aquela festança, aquela bebedeira, todos dançando. Quando passava aquilo que eu voltava para a minha casa, eu sentia o vazio. E eu ficava me perguntando, meu Deus, eu estava agorinha me divertindo, agorinha bebendo, satisfazendo os apetites da minha carne. Chego em casa, estou embriagada, mas o vazio ainda continua. E isso foi acontecendo muitos finais de semana. Muitos finais de semana quando eu era do mundo, gente. Porque eu pertenço ao mundo. Eu pertenço só ao mundo, mas eu não sou dele. Eu sou literalmente de Deus. E quando Jesus Cristo resolveu deixar 99 ovelhas e foi buscar a minha, aquela ovelha desgarrada que vivia no mundo, buscando o que o mundo oferece, e todas as vezes que fui buscar o que o mundo oferece, eu encontrava alegria naquela hora, depois passava. E quando Jesus resolveu me buscar, que eu tive a experiência com Jesus, eu encontrei o meu verdadeiro amor. Eu encontrei o amor que completou aquele vazio. E hoje eu não estou mais no mundo. Hoje eu resolvi servir ao Senhor e eu sou feliz, eu sou alegre. A tristeza, ela pode até rondar, mas ela não me domina porque a alegria está dentro de mim. O ódio, muitas vezes, também ele pode rondar, mas ele não consegue porque o amor está dentro de mim. O mal, ele quer me rondar, mas ele não consegue porque a bondade está dentro de mim. É Jesus, gente. Eu sou muito feliz no que eu faço. Hoje eu encontrei o antídoto para aquele vazio que eu sentia. Hoje eu encontrei a alegria que eu buscava fora e sempre me faltava. Hoje eu sei que amar a Jesus, que amar a Deus acima de todas as coisas, era tudo o que eu precisava. E isso ele está dizendo para ti, o que falta sou eu no teu coração. A você que muitas vezes está no mundo, buscando o que o mundo oferece, na bebida, no cigarro, na droga. E quando você vê no outro dia o que você fez, você fica se auto-perguntando, meu Deus, o que eu fiz? Hoje estou aqui triste, amargurado, amargurada, aflita, desesperado, desesperada. Por quê? Porque Jesus ainda não é o seu primeiro plano. Porque Jesus você não ama ainda acima de tudo. Porque Deus você não ama ainda acima de tudo. Porque você não ama o Pai, o Filho e o Espírito Santo acima de tudo. Por isso que você ainda vive nesse marasmo, nessa tristeza. Por isso que nada dá certo na sua vida. Porque você acha que o mundo e os amigos vai te trazer essa felicidade. O Senhor nos diz, lá em Mateus 28, 20, eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Ele está dizendo que não vai nunca nos abandonar. E o salmista ainda reforça em Salmos 26, 10. Na minha Bíblia está no 26, 10. Na sua pode estar no 27, 10. O salmista vai dizer, ainda que tua mãe e teu pai te abandone, eu nunca te abandonarei. Ele está dizendo que ainda que você seja abandonado pelo seu pai, por sua mãe, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus amigos, pela equipe de trabalho, ele está dizendo que nunca te abandonará. É o Senhor que vem para te completar, assim como hoje eu estou aqui transbordando de alegria, mesmo em meio a essa situação. Maria, como você consegue sorrir, como você consegue evangelizar, como você consegue dizer que está bem diante de tudo isso? Porque eu tenho um Deus que me protege, porque eu amo o amor que muitos estão deixando de amar. O amor está deixando de ser amado. O amor é Jesus, que veio para nos salvar. O amor é Jesus que falou que nunca ia abandonar a gente. Que mesmo que nossas famílias, nossos amigos, o esposo, o namorado, a namorada, o marido, deixe, ele nunca vai nos abandonar. Essa promessa eu tenho no meu coração. Por isso que hoje eu posso declarar que sou feliz porque encontrei a verdadeira felicidade. Porque eu voltei para o meu primeiro amor. O meu primeiro amor é amado por mim, é Jesus. Para muitos, o amor não está sendo amado, mas ame. Ame, busque a Jesus. O mundo, ele está aí oferecendo, fazendo com que você... A gente já tem aquela má inclinação por conta da mancha do pecado. Mas se a gente está fora do caminho da verdade da vida, a gente vai trazer para nós essas más inclinações, que são os apetites da carne.
É você querer só o prazer da carne e esquecer que o que importa é o espiritual. Quantos tratando da alma, quantos tratando do corpo e esquecendo a alma? A tua tristeza é a falta de amor. O amor verdadeiro, que é o amor de Deus. A tua angústia é porque você está colocando os problemas acima do Senhor. É porque você está colocando tudo que está acontecendo ao seu redor acima do Senhor. Porque quando Ele for o teu primeiro plano, quando Ele for o teu primeiro amor, tudo muda. Porque Ele vai dizer, eis que faço nova todas as coisas. E é Ele que vem em teu auxílio. Por isso, ame o amor. Não deixe de amar o amor. O amor está deixando de ser amado por você. É por isso que você nunca encontrou a sua alegria. No mundo, a gente vai encontrar aflições, porque Deus diz isso, que não seria fácil. Mas é fácil, com Jesus, vencer as coisas do mundo, vencer a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Quando a gente realmente coloca o amor de Deus acima de tudo e de todos. Amém? Fica na paz, ame o amor, que você possa ter essa experiência e se encontrar com Deus. Deus é amor, mas Ele está deixando de ser amado. Por isso, ame-o acima de tudo e de todos. E logo verás as coisas acontecerem. Amém? Tchau, tchau, gente. Fica na paz. Um grande beijo, um grande abraço da missionária Louquinha de Pentecostes. Paz.